Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago hoje para vocês mais uma videoaula da playlist do oitavo ano. E essa aula é sobre divisão. Vamos lembrar, pessoal, que nós já vimos adição, subtração e multiplicação entre números decimais. Para quem não assistiu a essas aulas, vai subir um card aqui com a playlist do oitavo ano. Você pode vir nesse card, clicar e acessar todas as videoaulas da playlist do oitavo ano. Principalmente as videoaulas que falam da adição e subtração entre números decimais e multiplicação entre números decimais. Clica aqui e você vai poder revisar. Sendo assim, pessoal, vamos aprender como resolvemos continha de divisão? Vamos lá? Nesse primeiro exemplo, pessoal, a gente vai ver sobre divisão entre números inteiros com resultado decimal. Preste atenção fazendo um favor. Eu estou dividindo o número 4 por quem? Pelo número 5. Note o seguinte, nós temos que lembrar que esse número 4 é o dividendo e esse número 5 é o divisor. Como eu coloquei aqui na armação da continha de divisão, no algoritmo da divisão. Dividendo fica aqui, divisor fica à direita, embaixo do divisor é o quociente e embaixo do dividendo é o resto. Vamos armar a continha? 4 dividido por 5. E eu quero que vocês prestem atenção que nós estamos dividindo um número menor por um número maior. Quando isso acontece, qual que é a manha, qual que é o macete? Você vai vir no dividendo e automaticamente vai colocar um zero. Rapidamente, ao mesmo tempo, no resultado, você coloca 0, porque quando você divide 4 por 5, você não vai ter parte inteira. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Dividir R$4 para 5 pessoas não dá R$1 para cada um. Tá bom? Então, qual que é a manha quando isso acontece? Dividir um número menor por um número maior. É colocar no dividendo o número 0 e rapidamente no quociente você coloca 0, agora você executa a continha de divisão. 40 dividido por 5, você vai colocar um número onde eu estou apontando com laser aqui, pessoal. E esse número ele vai multiplicar por 5 e dá 40. Então, quando você divide, entre aspas, 40 balas para 5 pessoas, dá quanto? Dá 8 para cada um. Assim, pessoal, quando você coloca essa resposta aqui, essa possível resposta que é o número 8, você tem que multiplicar pelo número de cima para verificar se essa multiplicação vai dar 40 ou chegar perto de 40. Vamos lá? 8 vezes 5, 40. Aí você coloca com o sinalzinho negativo. E para esses 40 chegar no 40, sobra quanto, pessoal? Sobra 0. Então, quando a gente divide 4 para 5 pessoas, a gente tem 0,8 ou 8 décimos. Entenderam, pessoal? Vamos ao segundo exemplo? No segundo exemplo, pessoal, eu irei manter ainda a teoria de divisão entre números inteiros com resultado decimal. Porém, percebam que o dividendo, que é 32, está dividindo por quem? Por 25. Eu não tenho o caso anterior, que era um número menor dividindo por um número maior. Agora sim eu tenho um número maior dividindo por quem? Por um número menor. Vamos armar essa continha? Está aqui, pessoal, a continha 32 dividido por quem? Por 25. E notem o seguinte, que o seu divisor ele é um número com quantos dígitos? Ele é um número com 2 dígitos. Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você tem que vir no dividendo e marcar 2 dígitos também, da esquerda para a direita, que nem estou fazendo aqui. E perceba que você vai dividir agora 32 por quanto? Por 25. E quando você faz essa divisão, vai dar 1. Por quê, pessoal? Vamos fazer a operação inversa? 1 vezes 25 nos dá 25. E 25 para chegar em 32, sobra quanto? Sobra 7. Percebam, pessoal, que sobrou 7. E você não tem mais nenhum outro dígito para descer, para continuar essa continha. Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você adiciona o 0 no resto e automaticamente você coloca a vírgula no resultado e continua a divisão. 70 dividido por 25, você vai colocar um número aqui,
que vai multiplicar por 25 e vai chegar próximo de 70, ou dá 70, que vai ser 2. 2 vezes 25 nos dá quanto, pessoal? 50. E 50 para chegar em 70, sobra quantos? 20. Percebam, pessoal, que eu não cheguei ainda no resto zero. Porém, pessoal, eu cheguei em um resto diferente do resto anterior. O resto anterior ele foi 7. Esse resto é quanto? Esse resto é 20. Então, pessoal, quando o resto começa a repetir, você está de frente com uma dízima periódica. Nesse caso, o resto não repetiu, por exemplo, resto 7, resto 7, resto 7. Ou resto 20, resto 20, resto 20. Nesse caso, a gente continua a divisão, acrescenta um zero de novo nesse resto, que nem eu fiz aqui. O que você vai fazer agora? E divide 200 por quem? Por 25. Você vai colocar um número aqui, que vai dar 8. Agora você faz 8 vezes 25, nos dá 200. E 200 para chegar em 200, ou seja, 200 menos 200, nos dá 0. O resto deu 0. Estamos de frente para um decimal exato. Então, dividir 32 por 25 nos dá 1,28. Pessoal, continuando agora a nossa aprendizagem, vamos fazer a divisão de um número decimal por um número inteiro. Vamos lembrar, pessoal, que o número decimal ele tem vírgula, parte inteira, que é 9, e parte decimal, que está aqui 84. E o número inteiro, entre aspas, pessoal, vamos colocar assim, ele não tem vírgula. Mais para frente, pessoal, quando eu for explicar divisão de decimal para decimal, nós vamos utilizar de um macete que vai precisar de colocar a vírgula nos números inteiros. Mas espera um pouquinho e vamos aprender como a gente vai dividir esses dois valores aqui. No caso, um número decimal por um número inteiro. Percebam que esse número decimal não tem sinal e ele é positivo quando não tem sinal, e esse é negativo. Eu irei armar a continha de divisão aqui sem o sinalzinho de menos no 3. E vamos fazer essa divisão, pessoal. Percebam, pessoal, que aqui no divisor eu tenho apenas um dígito. E vamos lembrar, pessoal, que nesse número que está aqui no dividendo, que tem 3 algarismos, eu pego apenas um. Lembrem-se, é da esquerda para a direita os dígitos que eu vou pegar. Esses dígitos, essa quantidade de dígitos, é referente à mesma quantidade de dígitos que está aqui no divisor. Lembrem-se, se o dígito que você pegar aqui for menor que o valor que está aqui no divisor, você tem que pegar um dígito a mais. Nesse caso, o 9 é maior que o 3, então a gente pode dividir. A gente vai dividir, entre aspas, 9 balas para 3 pessoas, que vai nos dar 3 balas para cada um. Porque, pessoal, 3 vezes 3 nos dá quanto? Nos dá 9 e vai sobrar 0. Prestem atenção, pessoal, que a nossa continha não acabou. Depois do 9, a gente tem a vírgula e a gente entra na parte decimal. E a gente tem dígitos para descer, algarismos para descer. Nesse caso, a gente vai marcar o 8 e vai descê-lo. Prestem atenção, o 8 está na casa dos décimos, ou seja, à direita da vírgula. Então, quando você desce o 8, como eu fiz na animação aqui, pessoal, e vai dividir 8 por 3, esse 8 são 8 décimos. E como o 8 está à direita da vírgula aqui na continha, pessoal, você é obrigado a colocar a vírgula no resultado. Pois o seu resultado agora, você vai dividir 8 décimos em 3 partes. A casinha do resultado tem que ser a casa dos décimos. Beleza? 8 dividido para 3 pessoas nos dá 2. E fazendo, pessoal, 2 vezes 3 nos dá quanto? Nos dá 6. E 8 menos 6 nos dá 2. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Quero que vocês percebam o seguinte, que temos ainda o número 4, que está na casa dos centésimos. E a gente vai descer ele. Beleza, pessoal? Descendo ele, observem a animação. Ficaremos com 24 centésimos
para dividir em 3 partes iguais. E isso nos dá 8. E 8 vezes 3 nos dá 24. 24 menos 24 nos sobra 0. Beleza, pessoal? Então, quando a gente divide 9,84 por menos 3, nos dá menos 3,28. Para quem não lembra, pessoal, vamos lembrar das regrinhas dos sinais? Eu estou dividindo aqui mais 9,84 dividido por menos 3. Ou seja, estou dividindo o sinalzinho mais dividido por quem? Por menos. E mais dividido por menos está aqui, ó. Quando você pega um número positivo e divide por um número negativo, nos dá o quê? Um número negativo. Para quem não lembra, as regrinhas dos sinais na divisão entre dois números está aqui. Pessoal, terminamos aqui a nossa primeira parte da revisão do método da divisão. Eu peço para você continuar nos acompanhando. Se inscrevam no canal Determina, ative o sininho para receber novas notificações e muito obrigado por fazer parte desse projeto.